Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 29. Nós vamos ler apenas o verso de número 8. Provérbios, capítulo 29, verso de número 8. O texto diz assim: Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios apaziguam grandes conflitos. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam grandes conflitos. É verdade, meus irmãos, que muitos conflitos são gerados pela falta de sabedoria, pela falta de saber como lidar com as situações. E é interessante que a Bíblia, no livro de Provérbios, vai nos ensinar que pessoas sábias, elas não evitam conflitos, mas elas sabem lidar com eles. Porque, meus irmãos, nós convivemos com todo tipo de gente, com pessoas maduras e pessoas imaturas, com pessoas tranquilas e com pessoas de pavio curto, com pessoas de personalidade mais flexível, de pessoas de personalidade mais forte, mais difícil, pessoas com todo tipo de histórias. E é interessante que as diferenças nas nossas famílias, elas podem nos conduzir a pelo menos dois caminhos bem distintos. As diferenças, elas podem ser um fator de enriquecimento da família. Afinal de contas, quando a gente convive com o diferente, a gente tem a oportunidade de crescer, a gente tem a oportunidade de ver a vida a partir de outras óticas. Então, as diferenças poderiam enriquecer, mas na maioria das vezes as diferenças elas geram conflitos. Elas geram embates. Por quê? Porque temos dificuldade para lidar com o diferente. Nós muitas vezes acreditamos que a vida é como a gente vê. E que o certo é aquilo que a gente pensa, o certo é aquilo que a gente fala, o certo é a maneira como a gente compreende. Mas nossa percepção de certo e errado, ela é muito subjetiva, ou seja, ela tem muito a ver com a nossa história. Por isso nós precisamos perceber a importância de entendermos que as diferenças na família não deveriam gerar conflitos, mas deveriam gerar enriquecimento de visão, enriquecimento de maturidade e uma série de outras coisas. Quais são os principais conflitos que a gente enfrenta ou que eu percebo que as famílias enfrentam? Eu separei aqui pelo menos 4 deles. O primeiro são os conflitos relacionais. São aqueles conflitos que se dão por conta das diferenças de personalidade. É muito difícil pessoas mais aceleradas lidarem com pessoas mais lentas. É um desafio para pessoas mais ousadas, faladoras, lidar com pessoas mais caladas. É difícil uma pessoa mais tímida lidar com uma pessoa muito extrovertida. E na família, no ambiente familiar, nós temos todo tipo de personalidade. Portanto, é muito comum a gente ter esses conflitos gerados por conta dos relacionamentos, das personalidades, do jeito diferente. E não só as personalidades, mas os tempos familiares são diferentes. Veja que numa família convive gente de uma geração mais tradicional com gente de uma geração mais atual, pessoas que conviveram e que tiveram criações diferentes, que tiveram histórias diferentes. Portanto, um dos conflitos mais comuns que acontecem nas famílias são os conflitos gerados pela diferença nos relacionamentos, pela diferença relacional. Um outro tipo de conflito comum que acontece nas famílias são os conflitos por ordem financeira. Aqueles que acontecem por conta das dívidas, que acontecem por conta da administração, do jeito que cada um lida com dinheiro. É muito difícil quando a gente coloca numa mesma frase dinheiro e família, certamente o resultado são conflitos, são embates. É muito difícil, muitas vezes, os filhos lidarem com a maneira como os pais administram dinheiro e como os pais veem a administração dos filhos e vice-versa. Então, há muitos conflitos nessa área, pessoas que gastam demais, pessoas que gastam de menos, pessoas que têm o perfil mais extravagante de vida, costumam a ter conflitos com aquelas pessoas que são mais seguras, que são mais centradas. Portanto, essa questão financeira é uma questão que gera bastante problemas nas famílias. Uma outra área que gera bastante problema é na área de criação dos filhos. Muitas vezes os pais, eles vêm de criações diferentes. Às vezes o pai cresceu num ambiente onde a disciplina
era muito rígida, onde muitas vezes até se valia da força, os pais batiam para poder corrigir comportamentos ruins, e às vezes casa com uma pessoa, com um cônjuge que teve uma criação totalmente diferente, onde dificilmente houve agressão física, onde dificilmente houve correção que envolve força, sempre houve mais diálogo. Então acontece muitas vezes de ter este conflito por conta de criações diferentes. Que jeito que é a melhor maneira, o melhor jeito, a melhor maneira de criar os nossos filhos? Será que é batendo? Será que é conversando? Será que é colocando em castigo? Será que é tirando coisas? Será que é dando coisas? Então esses conflitos de criação de filhos, da maneira como lidamos com os filhos, geralmente gera bastante conflito entre o casal e gera bastante conflito na família. Uma outra área que costuma gerar bastante conflitos familiares são as áreas emocionais. E aí envolve a questão de inveja, ciúmes, sentimentos tóxicos não trabalhados dentro das pessoas. É muito comum nas famílias haverem muita inveja. Pessoas, filhos, invejam outros, os irmãos, por conta do tratamento dos pais. Às vezes, o cônjuge, lidando com os ciúmes do outro cônjuge, gera aquele conflito por conta da desconfiança. E é bom lembrar que, normalmente, um ciúmes alto, quando envolve casamento, ele não tem a ver com amor. A gente costuma ouvir por aí que as pessoas dizem: olha, eu amo tanto meu cônjuge que eu morro de ciúmes por ele. Não, o ciúmes não é proporcional ao amor, o ciúmes é proporcional à desconfiança. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, lança fora, não arde em ciúmes. Portanto, quanto mais aperfeiçoados estamos no amor, menos esse ciúme doentio, esse ciúme possessivo a gente manifesta nos relacionamentos. Portanto, é muito comum haverem conflitos dessa ordem emocional, por estarem as pessoas com essas emoções desequilibradas. Às vezes mágoas, ressentimentos, desejo de vingança, às vezes coisas do passado, né, que não foram resolvidas, que não foram trabalhadas, traumas do passado que são atualizados ou que são projetados nos membros atuais da família, e isso pode gerar também bastante conflitos. Esses são, então, os 4 principais áreas que eu percebo que as pessoas costumam ter bastante conflito: a área dos relacionamentos, a área financeira, a área da criação dos filhos e também a área emocional. Mas é interessante que, se os problemas são inevitáveis, uma das coisas que mais deveríamos aprender é como lidar com esses conflitos, é como lidar com esses problemas. E muitas vezes nós não buscamos sabedoria e não buscamos conhecimento para lidar com eles. A maneira como lidamos com os conflitos, muitas vezes, é a maneira como nós aprendemos, é a maneira como nós vimos nossos pais, nossas famílias de origem lidar com esses conflitos. O problema é que nem sempre eles estavam corretos. E às vezes nós estamos usando métodos, usando recursos que estão gerando ainda mais problemas e não mudamos, justamente porque não temos outra escolha, não temos outros recursos, não temos outra maneira de lidar com esses problemas. Então eu destaco aqui pelo menos 5 grandes erros que as famílias cometem quando elas vão lidar com problemas ou quando elas estão passando por conflitos familiares. O primeiro grande erro que a gente não deve cometer como família quando a gente está diante de um conflito é a precipitação. É tentar resolver o problema com a cabeça quente. Muitas pessoas, elas têm aquela pressa de resolver logo o problema quando acontece alguma desavença, quando acontece algum conflito, e aí de cabeça quente ela propõe solução, muitas vezes dissolve um casamento, manda um filho para fora de casa, e nesses momentos são momentos que exigem pensamento muito mais reflexivo do que emocional. Então é muito importante que diante de um conflito você não tenha a precipitação, não tenha a pressa. Pense nas alternativas, pense nas possibilidades. Se você está nervoso, se você está magoado, se você está sob o efeito de emoções muito fortes, procure evitar tomar decisões, procure evitar conversar nesses momentos mais difíceis de picos emocionais, porque normalmente ocorre algo muito interessante no nosso corpo.
Quando a gente está sob o efeito de uma raiva ou de uma mágoa, o nosso cérebro ele entra no modo combate, no modo sobrevivência. E o modo sobrevivência, ele é um modo que está atrelado às nossas ações, não às nossas reflexões. As emoções muito fortes, no calor, com a cabeça quente, esse tipo de emoção inibe a parte do córtex pré-frontal do nosso cérebro, que é a parte do raciocínio, é a parte que analisa as alternativas. Isso faz com que boa parte das decisões que tomamos nesses momentos de pressão emocional sejam decisões ruins. Portanto, querer resolver as coisas de cabeça quente é um erro que muitas pessoas cometem. Às vezes brigam, às vezes quebram um celular, quebram um aparelho de televisão, quebram coisas dentro de casa e depois, quando passa aquele pico da raiva, percebe que não adiantou nada. Não adiantou nada rasgar a roupa, não adiantou nada aquelas atitudes, às vezes falou coisas que magoou o outro. Portanto, diante de conflitos familiares, mantenha calma. Se você perceber que você não está em plenas condições emocionais de resolver aquilo, dê um tempo, vai dar uma volta, deixa passar um pouquinho para que as suas emoções, o pico da emoção possa abaixar e você possa então perceber as coisas claramente. Um outro erro que as famílias costumam cometer, e esse é muito comum, é negligenciar o conflito. Algumas pessoas querem resolver logo o conflito, enquanto outras pessoas não querem resolver o conflito, simplesmente ignoram. E é muito interessante que a gente escuta as pessoas dizendo que o tempo cura todas as feridas, que o tempo resolve todos os problemas, mas isso não é verdade. As feridas que o tempo cura são as feridas que foram tratadas, são os problemas que foram trabalhados. Você não vai ter nenhum problema, nenhum conflito seu familiar resolvido se você simplesmente negligencia ele, deixa ele debaixo do tapete. Aliás, é sabido que toda vez que a gente mantém um conflito sem resolver, a gente corre o risco desse conflito se tornar ainda maior. Muitos problemas, muitos conflitos que as famílias enfrentam hoje e que são verdadeiros monstros, ganharam proporções inimagináveis, um dia já foram problemas pequenos, administráveis, mas que foram negligenciados, que não foram percebidos, não foram lidados com eles nos momentos oportunos. Portanto, deixar passar a oportunidade, deixar de resolver um conflito pequeno que surge agora no começo do relacionamento, no começo do casamento, pode trazer grandes problemas no futuro. Portanto, negligenciar um problema, fingir que ele não existe, colocar as coisas debaixo do tapete, fingir que não existe um sentimento que precisa ser trabalhado, fingir que está tudo bem quando as coisas não estão bem, não é um caminho bacana. Porque, na verdade, você pode preservar ou se poupar de um conflito agora, mas pode estar preparando ou pode estar criando um conflito muito maior no futuro. Portanto, é muito importante que você lide com os problemas, que você não negligencie os conflitos quando eles existirem. Se são conflitos que estão constantes, então são necessários serem trabalhados, né? Não podem ser negligenciados. Portanto, dois erros aqui muito comuns que as pessoas cometem. Um é de negligenciar o problema, e o outro é de se precipitar, é a pressa em resolver o problema, às vezes de cabeça quente. Um terceiro erro que as pessoas cometem na resolução dos conflitos é tentar combater os efeitos e não as causas. É tentar lidar com o comportamento e não com aquilo que gera o comportamento. É muito interessante que a raiz dos conflitos, elas muitas vezes estão nos traumas, elas estão em mágoas, elas estão em segredos que não são compartilhados. É necessário perceber qual é a raiz do conflito. Por que ele está existindo? O que está gerando esse conflito na família? Então, ao invés de simplesmente você lidar com os efeitos, com os comportamentos que estão surgindo, deveria se perguntar por que meu cônjuge age assim? Por que meu filho está lidando com isso? É comum, muitas vezes, as crianças começarem a dar problemas na escola
E às vezes você começa com um conflito com o seu filho e nunca se pergunta, por exemplo, o que está faltando para ele. Às vezes é uma maneira de chamar a atenção, às vezes é uma maneira, por exemplo, de te punir por alguma coisa, por alguma mágoa, por alguma ferida que ele tem aberta dentro de si. Às vezes é uma maneira dele se revoltar contra alguma imposição sua. Às vezes o cônjuge está muito calado, muito briguento, muito cheio de respostas duras, e às vezes você fica combatendo essas respostas sem perceber que por trás dessas palavras duras, muitas vezes está um coração que foi ferido, está uma causa que não foi perdoada. Então é muito importante perceber quais são as raízes desses conflitos, porque se você resolve os efeitos, mas não trabalha a causa, você nunca resolverá o conflito nunca será resolvido. Assim como no nosso corpo, a febre, ele apenas denuncia uma infecção, denuncia que algo não está certo no nosso corpo. Não se trata a febre apenas com um remédio para a febre. É necessário perceber qual é a raiz dessa febre, o que é que está gerando. É uma infecção, é um problema, é alguma disfunção, é alguma coisa no nosso corpo. O que é que essa febre está denunciando? Então deveria se perguntar, diante de um conflito, o que é que esse conflito, o que é que esse comportamento está me indicando? Qual é a raiz, qual é a origem desse problema? Então é importante você perceber, muitas pessoas apenas lidam com os efeitos, mas negligenciam a causa ou não buscam a causa dos problemas. Um quarto erro que eu percebo que as famílias cometem é não focar na solução, mas no problema e em achar culpados. É muito comum a gente perceber que as pessoas, quando estão em conflitos, elas se preocupam em ficar remoendo o que está acontecendo. Às vezes, um problema financeiro, às vezes um problema que acontece no seio da família. É muito comum a família ficar perdendo tempo e energia e às vezes gastando também essa questão relacional, entrando em embates, criando animosidade entre os membros da família, porque o foco está no problema. Quando, na verdade, o foco diante de um conflito não pode ser o problema, mas a solução do problema. Quando acontecer um conflito, quando acontecer uma situação difícil, ao invés de ficar remoendo essa situação difícil, ao invés de você ficar se perguntando quem é o culpado, quem é o responsável, ao invés do cônjuge ficar acusando o outro cônjuge, os pais acusando os filhos, ou os filhos acusando os pais por alguma situação, por que não se fazer a pergunta, o que podemos fazer diante disso? De que adianta? A gente tem, por exemplo, um provérbio que diz que não se deve chorar o leite derramado. Não é um provérbio bíblico, é um provérbio popular, mas fala a respeito de algo interessante. Muitas vezes gastamos tempo demais lidando com o problema, quando na verdade nós deveríamos focar na solução. Já que aconteceu isso, já que eu perdi o emprego, já que a gente tem essa dívida, já que aconteceu isso, já que eu descobri tal comportamento inadequado do meu filho, então o que eu devo fazer? Foco na solução. E é interessante que se você foca no problema, tudo aquilo que a gente focaliza, que a gente dá foco, a gente maximiza, a gente aumenta. E quanto mais expandido está o problema, mais medo, mais dificuldade nós temos em lidar com ele. Então precisamos aprender a deslocar o nosso olhar do problema e dos culpados para focar na solução. Então, quando você estiver diante de um conflito na família, não fica perdendo tempo tentando achar o culpado, não fica perdendo tempo tentando remoer o que aconteceu, ficar repensando, ficar tentando pensar que aquilo poderia ter sido diferente, ficar se culpando os outros. Diante de conflitos familiares, foque na solução. Foque naquilo que precisa ser feito, nas atitudes que precisam ser tomadas. E um último erro que eu quero destacar aqui, não são os únicos, mas são os que eu acredito serem principais, é tentar, na maioria das vezes, resolver as coisas do nosso jeito, desprezando o jeito de Deus ou a sabedoria bíblica. É muito comum a gente perceber as famílias lidando com os conflitos com os seus recursos,
com a maneira como aprendeu, ou com os recursos que aprendeu deste mundo ou das pessoas que estão à sua volta. E isso muitas vezes pode gerar muitos problemas. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, e diz isso em dois lugares diferentes, Provérbios 14, 12 e 16, 25. Diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim dele, o fim desses caminhos, são caminhos de morte. Ou seja, nem sempre aquilo que a gente acha ser adequado, nem sempre a solução que a gente acha ser mais viável é a solução que a gente deveria implementar. Toda vez que a gente está diante de um conflito, a gente deveria se fazer a seguinte pergunta: o que é que a Bíblia me ensina sobre isso? O que é que a sabedoria bíblica tem a me dizer sobre esse tipo de coisa? Mas muitas vezes a gente age no automático. A gente faz o que sempre fez. E o mais interessante, como dizia o Einstein, que as pessoas, elas muitas vezes repetem os mesmos comportamentos desejando resultados diferentes. E diz o Einstein, isso é o cúmulo da loucura. Dizem os biógrafos de Freud que em 1939, o ano em que ele faleceu, ele estava em Nova York, em um quarto de hotel, e ele já próximo ali da sua morte dizia em voz alta diante do ambiente em que ele estava: não entendo, não entendo. Por que as pessoas procuram tanto a infelicidade e quando as encontram? Ou quando a encontra, reclamam. Isso é muito comum acontecer. Nós queremos que os resultados da resolução dos nossos conflitos sejam diferentes, mas usamos os mesmos recursos. Não questionamos se as coisas que fizemos que já não deram certo, se não deveriam ser repensadas. Então temos a tendência de resolver os problemas, às vezes a ferro e fogo, tudo do nosso jeito, da nossa maneira. Os meus pais resolviam assim, então vou resolver dessa maneira. Você tem a oportunidade de viver, você vive numa geração diferente, você tem recursos que os seus pais não tiveram, então você tem a oportunidade de ser uma versão melhorada de pai e mãe, de ser uma versão melhorada de família, de cônjuge. Então é importante que você não cometa esse erro. E aqui, para encerrar essa pequena reflexão, eu quero pensar com os irmãos pelo menos 5 conselhos que eu daria para te ajudar a lidar com os conflitos. Pastor, estou com problemas em casa. Estou com um conflito aqui com meu cônjuge, estou com um conflito com os meus filhos. Quais são os conselhos que eu daria a você? Conselhos bíblicos e conselhos terapêuticos. O primeiro conselho que eu te dou é: identifique a verdadeira causa do problema. Eu vou insistir nisso porque você precisa entender contra o que de verdade você está lutando. Qual é a origem do conflito? É um sentimento que precisa ser trabalhado? É falta de perdão? Qual é a origem desse conflito? Por que está existindo? Será que é problema na comunicação, o jeito de falar, a maneira como você fala? Será que são problemas de traumas que não foram trabalhados e que você está punindo as pessoas com quem você convive e essas pessoas apenas acabam sendo projeções de pessoas que te fizeram mal no seu passado? Às vezes, pais estão descontando nos filhos agressões que receberam dos seus pais. Às vezes, o cônjuge está descontando no seu cônjuge problemas que teve com o pai, ou problemas que teve com a mãe. Então é muito importante perceber quais são as origens desse conflito. Será que tem a ver com coisas não resolvidas do passado? Então é muito importante você checar, você se perguntar: isso está acontecendo por quê? Será que é pela maneira como a gente está se comunicando? Será que é porque a gente não se perdoou? Será que é porque a gente tem traumas que não foram trabalhados? Será que é porque a gente está trazendo o passado na nossa situação de hoje, no nosso problema de hoje? Então, primeira coisa, quando você tiver um conflito com o seu cônjuge, qual é a causa? Às vezes é o ciúmes, que não está, uma insegurança sua, um problema seu, e que essa sua falta ou essa falta de segurança em você gera um excesso de ciúmes. Às vezes é baixa autoestima que gera uma cobrança excessiva do outro. Às vezes nós temos alguns problemas de rejeição, então cobramos demais as pessoas a atenção, cobramos demais as pessoas que estejam ficando à nossa volta. Às vezes fomos muito mimados na nossa criação, então cobramos do nosso cônjuge, das pessoas que convivem conosco, a mesma atenção, queremos ser o centro da atenção das pessoas. Então é necessário identificar as causas.
Porque se isso não acontecer, você nunca se verá livre dos problemas. É por isso tão importante, muitas vezes, uma terapia, é tão importante, muitas vezes, um aconselhamento, para que você identifique essas causas, para que você perceba que muitas vezes, muitos problemas que a gente tem com o outro, na verdade, são problemas nossos não resolvidos e que nós projetamos no outro. Então é necessário perceber quais são as causas aí. O segundo conselho que eu te dou é: peça sabedoria a Deus e busque conhecimento para lidar com os conflitos. Peça sabedoria a Deus. Olha, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e não lança em rosto. É muito importante nós percebermos que diante de um conflito, muitas vezes não temos o recurso, não temos como lidar com isso, mas a Bíblia tem a resposta. A palavra de Deus tem orientação para tudo que precisamos. Veja que o texto diz que enquanto os zombadores, enquanto os ímpios, os tolos, eles geram problemas, os sábios resolvem, apaziguam os conflitos. Por quê? Porque eles sabem como lidar com os conflitos, eles sabem como dar uma resposta branda, eles não pagam mal com mal, como nós falamos na live anterior. Então é muito importante você perceber, peça sabedoria a Deus, use os recursos da Bíblia, pergunte para si mesmo o que é que a Bíblia me ensina a fazer nesse caso. Como a Bíblia me ensina a tratar o meu filho diante de um problema, diante de uma situação difícil, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso que eu estou passando. É muito importante você perceber que a sabedoria bíblica está à sua disposição. Você pode também orar pedindo a Deus que te ajude. Esse recurso é poderoso. A Bíblia diz: não ande inquieto por coisa alguma. Se no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Então a Bíblia nos ensina como lidar com gente difícil, como lidar com conflitos, como ter uma comunicação saudável, como lidar ou falar de uma maneira que não machuque os outros, falando a verdade em amor. Há tantos princípios bíblicos que nos ensinam a lidar com conflitos, a lidar com problemas relacionais. Portanto, é importante pedir sabedoria a Deus para que você possa estar lidando com esse conflito. Então, antes de se desesperar, antes de fazer as coisas do seu jeito, antes de procurar a tua rota, a tua maneira de lidar com isso, antes de relembrar como teu pai e a tua mãe fazia para lidar com esse problema, por que não perguntar o que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Como a Bíblia ensina que eu devo reagir diante desse conflito, diante desse ataque, diante disso que está acontecendo diante de mim e na minha família? Certamente que se você buscar a sabedoria do alto, você não vai se arrepender, porque a sabedoria, meus irmãos, que vem de Deus e da sua palavra, é a sabedoria mais profunda, é a sabedoria que a Bíblia diz que é a sabedoria do alto, é a sabedoria que traz paz, é a sabedoria que traz comunhão, que traz harmonia, enquanto muitas vezes a sabedoria desse mundo, ela muitas vezes vai reforçar o problema, ela vai criar atrito, divisão na família, mas a sabedoria que vem do alto, ela vai nos instruir a como lidar com os nossos filhos, a como lidar com o nosso cônjuge. Então a Bíblia certamente é a resposta de tudo aquilo que a gente precisa. Mas eu diria mais, se você tem a oportunidade, leia livros sobre conflitos familiares, expanda um pouco mais, assista palestras, expanda um pouco mais o seu conhecimento. Nós vivemos, meus irmãos, na era do conhecimento, e é muito triste eu dizer isso, mas na era do conhecimento há muitas pessoas tolas, há muitas pessoas ignorantes, têm tantos recursos à disposição, mas são incapazes, por exemplo, de se aprofundar em algo tão importante como a arte de lidar e resolver conflitos, tá certo? Então busque sabedoria de Deus, busque conhecimento para que você possa saber como lidar com isso. 3. Terceiro conselho que eu te dou: crie parcerias e foque na solução do problema. A Bíblia diz: é melhor serem 2 do que 1. Muitas vezes, quando tem conflitos na família, a tendência é cada um tentar resolver a sua maneira, tentar resolver de maneira isolada, quando na verdade, quando existia um conflito familiar, é importante que a família se junte, é importante que a família se una para resolver o problema. 2 cabeças pensando sobre um problema é muito mais
possível, muito mais fácil se chegar a uma solução do conflito, a resolução de um problema. Então é importante que você crie parcerias. E isso acontece quando você deixa de procurar culpados pelo que aconteceu e começa a focar na solução. Traz o seu cônjuge, traz os seus filhos para pensar junto com você. Não fique pensando assim, é culpa sua, você gastou demais, você não pensou no futuro, você usou isso, você tomou essa decisão, ao invés de você perder tempo com essas coisas, por que não perguntar, já que isso aconteceu, que como a gente pode aumentar a nossa renda, como a gente pode fazer, vamos fazer juntos um controle financeiro, pensando em conflitos de ordem financeira, vamos pensar melhor o que é que está gerando, por que a gente está discutindo demais, o que é que está errado, né? O que podemos fazer diante disso, será que podemos vender alguma coisa, será que podemos enxugar alguma despesa, será que podemos mudar a maneira como a gente está conversando, o horário, a forma. Então é importante haver essa parceria e o foco na solução do problema. Não fique perdendo tempo remoendo o problema, não fique perdendo tempo relembrando do desafio. Foque na solução, foque naquilo que precisa fazer, foque no que foi feito, que não deveria ter sido feito, porque nos momentos de conflito é bom pensar. O que foi que gerou esse problema que nós estamos passando? Será que foi alguma atitude? Será que algum erro? Que atitudes novas podemos cometer? Que podemos tomar? Que erros devemos evitar? Então é importante você perceber isso. O quarto conselho que eu te dou é: seja flexível e aprenda a conviver com o diferente. Muitos dos nossos conflitos familiares, eles acontecem porque a gente esquece que ser diferente não é errado. Ser diferente, ter uma personalidade diferente, ter um jeito de ver a vida diferente não é um erro, não é errado, pelo contrário. O outro nos enriquece, o outro nos ajuda a ver sobre prismas diferentes. O Blaise Pascal, um filósofo cristão, disse certa vez que todo ponto de vista é, na verdade, apenas a vista de um ponto. Nós muitas vezes somos extremamente orgulhosos e soberbos, achando que o nosso jeito, da nossa maneira, a nossa forma de ver as coisas são as principais. Não é bem assim. Se você quer evitar conflitos familiares, então aprenda a lidar com o diferente. Aprenda a perceber que a sua opinião nem sempre é a melhor. E não é a única, que você precisa ouvir as outras pessoas. Só os tolos são completamente certos ou têm completa e absoluta certeza do que acredita, do que pensa. Apenas os tolos são assim. Por quê? Porque o mundo que vivemos é um mundo cheio de possibilidades. E certamente que a gente não avaliou todos os recursos, a gente não avaliou todas as alternativas para a gente ter a soberba de dizer que do nosso jeito, da nossa maneira, é a melhor forma. Por isso, seja flexível, aprenda a lidar com o diferente. Precisamos ser mais flexíveis e enxergar as coisas sob novas perspectivas. E até eu diria que é importante a gente observar um princípio que está em um dos livros mais bacanas e conhecidos que a gente tem, que é os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Um dos hábitos diz o seguinte: você precisa compreender primeiro antes de ser compreendido. É muito interessante esse ponto. Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos compreendam, mas não estamos abertos a compreender o ponto de vista do outro, o jeito que o outro olha a vida, o jeito, a forma como o outro vê as coisas. Então é importante que, para que você aprenda a lidar com os conflitos, evite ficar tentando evitar os conflitos. Evite ficar tentando evitar os conflitos e foque naquilo que você pode fazer. Abra espaço para ouvir o outro e se conscientize de uma vez por todas de que ser diferente não é errado. O outro mais calado, o outro mais quieto, o outro mais tímido, porque é diferente de você, não significa que você está certo, que o outro está errado. Então, seja mais flexível, aprenda a conviver com o diferente. Isso vai certamente que aliviar muitas tensões dentro de casa. Uma das coisas importantes que a gente precisa perceber é escolher bem as batalhas que nós queremos lutar, que nós queremos entrar.
Há muitos conflitos, há muitas coisas. Há estudos que mostram que mais de 65% dos conflitos familiares nunca serão resolvidos. Então a gente precisa aprender a lidar com eles, precisa aprender a ser mais flexível, precisa aprender a ser menos rígido, menos intolerantes no nosso jeito de ser, mais abertos ao outro, mais flexíveis nos nossos pontos de vista. Isso vai nos ajudar a ter mais sabedoria, a ouvir o outro de maneira mais empática e a ter certamente maiores e melhores recursos para poder lidar com os conflitos. E por fim, e aqui vai um conselho bem importante para você: procure ajuda adequada. Uma das coisas que muitas pessoas muitas famílias acabam errando é que nos momentos de conflitos acabam dividindo, compartilhando com pessoas inadequadas. Ao invés de procurar ajuda de conselheiros, dos pastores, de pessoas, de familiares, de pessoas sábias, de pessoas que têm condições de te ajudar no momento de conflito, às vezes abrem problemas de casamento, abrem problemas que estão tendo com filhos, com pessoas que apenas vão escutar e muitas vezes vão fofocar da sua vida, vão compartilhar o que está acontecendo com outras pessoas. São pessoas que nem vão ajudar, mas muitas vezes elas atrapalham. Elas acabam trazendo opiniões, acabam muitas vezes compartilhando sua vida, seus problemas com outras pessoas. Então é muito importante, diante de um problema, diante de conflitos, quando você se vê perdido, quando você não souber o que fazer, por que não procurar ajuda? Por que não procurar ajuda de pessoas capacitadas? É interessante que pessoas são um recurso que Deus usa muitas vezes para nos ajudar a ter escapes diante de determinadas situações da nossa vida. Deus usa pessoas. Quantas vezes na Escritura a gente vai perceber Deus usando pessoas para resolver conflitos, Deus usando pessoas para resolver situações difíceis? As pessoas são um recurso de Deus para abençoar as nossas vidas. Então tem tanta gente. A pergunta que você deve fazer, se você está passando por crise na sua família, no seu casamento, ou não sabe como lidar, a pergunta que você deveria fazer é: quem Deus já preparou ou quem Deus há de preparar para poder me ajudar nesse momento difícil? Porque certamente Deus já preparou alguém. A Bíblia diz que Deus é fiel e não permite que a gente passe por nenhuma tribulação sem que nos dê escape. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13, que Deus sempre nos dá o escape, e muitas vezes pessoas são o escape de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 11, 14, depois repete em Provérbios 15, 22, que na multidão de conselhos, de conselheiros, há sabedoria, há segurança. Os planos feitos com conselhos são planos muito mais propícios, muito mais firmes e que resultarão em objetivos, em colheitas melhores. Então é muito importante você perceber, procure ajuda se você estiver com alguma dificuldade, se às vezes você não está bem emocionalmente, às vezes você tem algumas coisas do passado que você precisa lidar, procure ajuda, converse com o seu pastor, converse com o seu líder, converse com pessoas que podem te ajudar. Isso vai certamente te trazer novos horizontes. Além disso, a gente que quando está inserido num problema, numa dificuldade, às vezes a gente não vê saída, a gente não vê alternativa. E uma pessoa de fora, com outro olhar, pode certamente ampliar a nossa percepção do que está acontecendo e nos trazer recursos melhores. Tá certo? Lembrando que quando você for procurar ajuda, não procure opiniões, procure conselhos. E conselhos só podem ser dados por dois tipos de pessoas: quem te ama e quem é especialista no assunto, quem tem resultados bons na área em que você precisa. Não peça conselhos financeiros de pessoas quebradas financeiramente. Não peça conselhos familiares de pessoas que têm famílias desestruturadas. Não peça conselhos espirituais de quem não tem vida com Deus. Então é importante você escolher bem as pessoas que te aconselham, as pessoas que te orientam, as pessoas que te ajudam a você lidar com isso. Por quê? Porque pior do que não ter um conselho é ter um conselho ruim, é ter um conselho que vai agravar a situação e muitas vezes te levar a um estágio muito pior do que o estágio inicial. Portanto, identifique a crise,
a raiz da crise, peça sabedoria a Deus e busque conhecimento, crie parceria e foque na solução do problema, seja flexível e aprenda a conviver com o diferente e, por fim, procure ajuda de pessoas adequadas, de pessoas que Deus preparou para abençoar a sua vida. Tá certo? Esses são alguns conselhos que eu te dou para lidar com conflitos na sua família. Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida e eu quero te convidar a orar comigo nesse momento.